Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho, mais uma vez, com o Geraldo Peçanha. Tudo bem, Geraldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez, vocês todos. Nós agradecemos, a sua disponibilidade de trazer aí suas leituras, seu pensamento, seu conhecimento, suas reflexões para todos que nos assistem e nos ouvem. O Geraldo, ele é ordenado da tradição Soto Zen, sob o nome budista de Genshin, e ele coordena um espaço de Zazen em Curitiba, e ele é psicanalista, educador e escritor, com dezenas de livros publicados. Então ele é uma pessoa aí super qualificada para falar sobre o tema de hoje, que é um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, que é uma publicação da Editora Teosófica, e publicação bimestral, tem edição física, edição digital. Você pode adquirir tanto a edição avulsa quanto a assinatura, receber na sua casa ou acessar na tela do seu dispositivo digital. E o nome do artigo, que foi publicado na edição número 84, é O que é ser budista. Então a gente viu aí que o Geraldo ele tem uma vivência do budismo e traz esse artigo para nós. Geraldo, você começa ele, falando um pouco sobre como as pessoas têm uma visão estereotipada sobre o budismo, Então a pessoa é budista, então já pensa que a pessoa é muito tranquila, é muito calma, que ela não come carne, que ela não comete nenhum tipo de violência, nem com outras pessoas, nem com os outros seres, os animais, enfim, e que não acredita em Deus. Então tem vários estereótipos aí, várias, pelo menos no Ocidente, o senso comum aí sobre a figura do budista, sobre tanto o monge quanto o não monge. E então gostaria que você começasse fazendo uma introdução para a gente do que é, afinal, ser budista. Esses estereótipos estão corretos de certa maneira? Sim ou não? Mais ou menos? Como é que funciona? Na verdade, não, Eu tô na segunda tradição budista, A primeira tradição budista que eu encontrei foi o budismo tibetano. Acho que as pessoas conhecem mais quando a gente fala assim do Dalai Lama, Então, o budismo tibetano que tem sua santidade, o Dalai Lama, como representante maior. Então, eu comecei, de fato, no budismo tibetano e fiquei 14 anos. Daí é que eu encontrei o Zen budismo, ou a tradição Sotoshu, que é do Japão, e eu, então, fiz o meu preceito, eu sou preceitado nessa tradição budista. Questões diferentes, justamente porque, como nas religiões cristãs, nós temos várias ramificações dentro do que nós chamamos de cristianismo. No budismo também nós temos várias ramificações dentro do budismo. E é claro que em algumas ramificações e algumas tradições budistas, sobretudo essas que têm origem muito impregnada na sua cultura, nós vamos encontrar um ou outro comportamento que não diz respeito aos ensinamentos de Shakyamuni Buda, mas diz respeito à cultura onde aquele ensinamento se plantou. Isso é importante para as pessoas entenderem, porque os budistas, de maneira geral, eles entendem que tem o budista ocidental, o budista oriental, o budista indiano, o budista latino-americano, o budista japonês. Então, quando eu retiro o que é ensinamento de Shakyamuni Buda, de Siddhartha Gautama, que se transforma depois em Shakyamuni Buda, o que sobra é a cultura. Então, objetivamente, se em alguma cultura tradições religiosas não comem carne, e o budismo nasce, ele é plantado, uma semente é levada para aquela tradição, para aquela cultura, então brota-se uma coisa miscigenada, misturada, hibridizada, que parece que tudo é budismo. E eu sempre costumo dizer, a monja Coen
ela faz um retiro, o maior retiro que tem dentro da tradição Zen, que é da qual eu faço parte, é de 1 a 8 de dezembro. Todos os anos, de 1 a 8 de dezembro, os Zen budistas, eles se retiram, que é o período que corresponde à maior homenagem a Buda. E uma das coisas interessantes é que a monja Coen cozinha, né? E cozinha muito bem, participa ali das atividades, e nós comemos feijoada, carne assada, frango. E, por outro lado, eu já fiz outras experiências e já participei de outra tradição, onde não se come carne, só se come verduras, folhas, flores, frutos, raízes, sementes. Então, isso, de fato, tem muito mais a ver com a cultura do que com a tradição budista. Mas tem uma série, né, de folclore em torno dessas situações. Mas, na verdade, o que é ser budista, e acho que para mim, né, e é importante essa minha consideração, eu cheguei no budismo por conta do sofrimento absoluto. Eu entrei numa crise de depressão profunda, tive síndrome de pânico e mergulhei num buraco negro. E aí eu cheguei no budismo. E não que o budismo me salvou ou que o budismo me curou, mas o budismo diz assim para mim: o sofrimento existe, não tem o que fazer. O sofrimento ele é construído. Não há outro responsável a não ser você mesmo. Mas há como você se libertar desse sofrimento, e essa é a verdade absoluta, e há como você ter um novo nascimento. Então, são 4 ensinamentos budistas que são basilares, né, que é, vamos dizer assim, a pedra sobre a qual o budismo é erguido, é levantado, e isso é importante. Então, eu não deixei de ter os problemas que eu tinha quando eu tinha síndrome de pânico e depressão, mas passei a entender que o sofrimento ele existe, ele também tem a minha responsabilidade, eu posso fazer outros caminhos, né, os caminhos do meio, e eu posso ter novos nascimentos. Então, o que é ser budista? De uma forma bem simples, né, é compreender essas nobres verdades, como diz o budismo. E eu tava pensando aqui, né, Geraldo, eu também tomei refúgio no budismo tibetano, sou iniciado na tradição Kalachakra, e me parece que o budismo ele vai na contramão de uma tendência da espiritualidade ocidental, se pudéssemos chamar assim, até da positividade tóxica, né? Então, de que tudo é maravilhoso, que sofrimento não existe, você não pode sofrer, né? Tem essa coisa, assim, que você tem que estar sempre bem. Isso está relacionado também com as redes sociais, né? Mostrar que está sempre bem. Até no filme, né, Divertidamente, o primeiro, se fala um pouco sobre isso, né? A pessoa que quer ser conduzida só pela alegria, né? Mas a tristeza também faz parte do ser humano. O sofrimento está ali, como o Buda fala. E outra coisa que eu acho interessante, você também menciona no artigo, né? É que o budismo ele não está tentando te levar para lugar nenhum, né? Nós ocidentais temos uma mente linear, onde a gente tudo transforma em um empreendedorismo, né? Então a pessoa vai para a espiritualidade com esse pensamento de metas, né? Onde eu vou chegar, como se fosse um empreendimento empresarial, assim, né? E não tem onde chegar, né? A gente até pode fantasiar que a iluminação é o lugar que a gente tem que chegar, mas como você fala no artigo, né? Então, não tem onde chegar, nós já estamos. Só questão de percepção. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, afinal, a iluminação existe, não existe? É a busca, como que funciona? Eu acho interessante que lá no Japão tem um ensinamento assim que a gente chama ensinamento amoroso, mas ao mesmo tempo ele é muito perigoso para rimar, que é assim: se você ver o Buda, por favor, mate o Buda. Por quê? Porque se você está vendo um Buda, ou se você está tendo qualquer visão, você está num mundo de delusão, ou seja, é uma mentira, não existe. E aí você pontuou uma coisa muito extraordinária. Não existe em cima e embaixo, né? Não existe iluminação e samsara, né? Ou seja, céu e inferno. São construções mentais, e para isso o budismo traz a ideia de impermanência. Eu estou assim, impactado, né, com a ideia de impermanência ultimamente, porque nós estamos aí acompanhando o período olímpico e agora paralímpico, e aí eu vejo os atletas, quando eles pegam aquela medalha e colocam no peito, e aí sobe naquele pódio e tira uma fotografia, né? Então, assim, aquilo é o máximo da realização pessoal.
Mas ao descer daquele pódio, aquela medalha já não é mais dele. E essa é a realidade, né? Então, você imagine um atleta que ficou durante 4 anos treinando para natação e ele sobe naquele pódio e ele tem uma medalha de ouro e alguém tira uma foto. Mas quando ele tira o pé de cima daquele pódio, ele já não é mais o campeão, porque a competição já acabou e os atletas do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto lugares, eles já vão começar a treinar para roubar dele aquela medalha. Então, não tem um lugar eterno, assim, eu vou me iluminar, vou ficar flutuando assim pelo céu com uma auréola na cabeça e eu sou um sujeito iluminado. Não, né? Então, o budista, ele entende que não existe isso para sempre, assim como eu estou no lago, né, uma ideia budista, no lago de lodo, estou enfiado no lodo. Eu vou viver ali eternamente? Também não. Por isso que entre o lodo, né, esse lago do sofrimento, né, do samsara, e a iluminação, existem os possíveis caminhos. Mas para eu observar e entender isso, eu preciso entender a impermanência. Nem a medalha de ouro é para sempre, e nem aquele sofrimento que a gente acha que é um castigo, né, que é um pesar ou qualquer situação também. Então, a impermanência, ela vai passar por todas as situações, inclusive a ideia de que a gente pode estar iluminado em algum momento. Aí o sujeito se acha iluminado, passa um mosquito perto dele, ele vai e mata o mosquito, e acabou a iluminação naquele momento. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Geraldo Peçanha sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 84, O que é ser budista. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Geraldo Peçanha sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 84, O que é ser budista. Geraldo, uma curiosidade que muitas pessoas têm e é bem compreensível, né? Afinal, o budismo, ele é uma visão de mundo ateísta? Como que funciona essa relação, né, da visão de Deus dentro do budismo e quais são as diferenças aí do que o pessoal está acostumado, né, o monoteísmo, o pessoal está mais acostumado no Ocidente? Sim. Eu acho que pedagogicamente é importante a gente entender assim, algumas tradições budistas, o Deus, né, essa figura de Deus, ela é histórica, né? Ou seja, na linha histórica da humanidade existe o nascimento, entre aspas, daquele Deus, né? Então, a figura que representa aquela religião, ela está datada, né? Ele nasceu em algum lugar, ele viveu em algum lugar, em algum ano e num espaço geográfico. Então, quando eu tenho a ideia de Deus ligado a um conceito histórico, eu dificilmente vou compreender, ou dificilmente eu estou aberto a compreender outras tradições religiosas que não têm uma data, um ano, um local geográfico e uma figura. Então, é compreensível e é importante que tenhamos isso, porque não só o budismo, mas outras religiões, né, de matriz indiana, africana, elas também passam por essas dificuldades, né? O taoísmo no Japão. Então, há várias religiões que o Deus, entre aspas, ele não é histórico, ele é múltiplo. Ou seja, em algumas tradições religiosas, quando eu falo que o Deus é múltiplo, não há diferença entre o mar, a terra, o céu, a montanha, né? A água, o fogo e os animais e os seres humanos. Então, isso é muito comum, né? Por exemplo, na tradição tibetana, a gente faz uma prece e dedica a todos os seres sencientes.
ou seja, que tem algum tipo de sentimento, né, sensorial. E aí parece que dessa frase, né, ou dessas palavras, ou nestas palavras, não incluiria a montanha, não incluiria a terra, porque não é um ser senciente. E é budismo. Por outro lado, na tradição Zen, a gente diz que os benefícios dessa prece ou desse encontro se expandam a todos os seres, e acaba aí a oração. Então não tem sencientes na frente, e todos os seres se considera a multiplicidade. Então você veja, eu estou dizendo que a tradição histórica, ela tem um nome, um rosto, né? Uma data, um lugar e uma geografia, e então parece que é mais plausível, né? Que é mais concreto. E por ser concreto, porque tem toda essa tradição histórica, os rituais que embasam isso tudo, eles são catárticos, né? Ou seja, você coloca a imagem daquela história na tua frente, né? E aí você canta, você dança na presença daquela imagem histórica, e isso tudo compõe, né, um ritual, uma catarse, um envolvimento, e para as tradições aquilo é importante. Já essas tradições mais ligadas a uma multiplicidade, em que não há diferença, quando nós falamos assim, os seres, eu estou falando daqueles até que eu não conheço, né, das ilhas desconhecidas, dos planetas desconhecidos, eu não tenho domínio sobre tudo isso, mas de toda forma de vida. E aí já entra naquela coisa assim, budista mata formiga, não mata formiga. E a pessoa diz, eu assisti um filme que tinha que construir uma casa, tinha formiga, e aí tinha que tirar as formigas. É porque nessa tradição a multiplicidade é tão grande que não há diferença de um ser humano, de um cachorro, de uma formiga. Agora, tudo isso com muitos degraus de compreensão. E aí, essa é a pergunta que me fazem o tempo todo, assim, budista não acredita em Deus? E é ruim de você responder, porque nós não estamos falando do mesmo Deus, não estamos falando da mesma composição, então não estamos falando de uma história e de uma tradição, que um fato, um local, nananana, compõe uma experiência religiosa. Nós estamos falando de uma experiência que ela é diluída, que ela é múltipla, né? E isso eu acho que é importante porque muitas vezes, e no Japão isso é comum, nós chegamos num mosteiro budista e lá você vai encontrar monges católicos. E aí você pergunta, o que faz um monge católico dentro de um mosteiro budista? Ele vai virar budista ou ele não gosta mais da tradição dele? Não, ele está ali dentro justamente porque dentro do budismo há essa concepção. Você pode praticar o zazen, no caso do zen budismo, para você voltar e ser um católico melhor, um protestante melhor ou qualquer outra tradição religiosa melhor. Porque o que o budismo vai te oferecer e vai possibilitar não é histórico, não é essa concretude. Tanto é que eu acabei de dizer, se você vê Buda por aí, mata porque você está tendo visões, não é real. Então o que você vai encontrar não vai te trazer nenhum tipo de catarse, não vai te envolver em absolutamente nada que você considera concreto. Ele é muito sutil. E é essa sutileza que está nessa diluição de tudo. Portanto, quando você medita diante de uma parede branca, o que tem ali, né? Se tiver alguma coisa, você está ferrado, porque é você que está construindo. É a sua mente que está projetando imagem na parede e você está vendo coisas da sua própria projeção. Mas nós meditamos diante de uma parede branca justamente porque ali não tem nada. Não há nada e você não precisa ver nada. Você só precisa se ver a si mesmo e se conectar num presente. Então, não existe Deus dentro da tradição budista porque não há essa necessidade do homem de compreender uma figura histórica como representatividade do encontro dele, né? Pois é, tem várias tradições, né? Se a gente pega a tradição não dualista da Índia, né? O budismo originalmente, né, nasce na Índia, depois vai para vários lugares do mundo, onde se desenvolve, como você disse, se mistura, né, com as culturas. Sim. Você tem nas tradições não dualistas, você tem essa visão quase panteísta, né, da realidade. E, os antigos gregos tinham um monismo também, que é bem isso que você disse, né? Então, tudo é uma coisa só,
e você não tem essa dicotomia dualista, né, entre matéria e espírito, Deus e ser humano, não tem essa divisão. Acho que outra pergunta que cabe aí, Geraldo, aproveitando o embalo chato que você estava falando, afinal, o budismo é uma religião? É uma filosofia? Não é nada disso ou é tudo isso? Inclusive você traz nessas palavras aí no artigo. Então, é uma religião, né? É uma religião e compreendido como uma tradição religiosa de 2.600 anos, que coincide com o nascimento de Shakyamuni Buda, né? De Siddhartha Gautama, que após a iluminação vira Shakyamuni Buda. Então, oficialmente é uma religião e, portanto, ela tem rituais, tem a liturgia, né? Casamento, o preceito, todas as situações, ordenação, né? Existe a abadesa, existe o abade, existe tudo o que tem numa tradição religiosa. Agora, lembrando do que eu falei, se eu buscar nessa tradição religiosa aquela concretude da tradição religiosa monoteísta e que muitas vezes tem origem histórica, eu não vou encontrar essa origem lá. Então, a questão é por qual janela eu estou olhando? Porque se a pessoa lê o que é o budismo, eu resumo aqui, são 4 coisinhas, são as 4 nobres verdades, ou seja, não tem uma tábua de 10 pecados, não tem sacramentos, não tem Bíblia, né? Então a pessoa assim, qual que é a Bíblia que vocês usam? Não tem Bíblia, né? Qual que é? Não tem. Mas é importante lembrar que se eu estou olhando por essa janela, por esse filtro da história, do histórico, do geográfico, não vou nunca conseguir ver ali o que eu vejo numa religião histórica, né? Igrejas, datas, documentos, orientações, cartas papais, né? Cartas de orientação não existe. O que existe são os ensinamentos iguaizinhos eram há 2.600 anos. Independe da tradição. A tradição mais indiana, mais japonesa, mais chinesa, mais brasileira, em qualquer lugar do mundo, são os mesmos ensinamentos. Claro que lembrando que eles se misturam com a questão cultural, mas sempre você vai ver ali o budismo dizendo o sofrimento ele existe, está aí e o bicho está pegando. Olha, você é que construiu esse sofrimento, se enrolou tudo e agora você vai ter que arrumar um jeito de perceber que isso tudo é ilusão da tua cabeça. Então é possível superar esse sofrimento e você pode ter um novo nascimento. Qualquer tradição budista vai dizer isso. Então vai meditar e vai então se conectar para você perceber onde é que você perdeu o fio aí do novelo e por que você se enrolou tanto. Então, é uma coisa que eu acho interessante, que resume bem o budismo, a mesma trama que te prende está cheia de buracos. Ou seja, você está preso numa rede, ok, mas ela está cheia de buracos, então é possível, você tem espaços para sair, né, para arejar. Então, isso que o budismo vai pregar de maneira geral. Mas, de fato, algumas pessoas levam como misticismo, outras como filosofia, outras como uma série de situações, e aí depende de cada um, né? Mas a seriedade, a responsabilidade, e eu diria a rigidez, porque muitas pessoas acreditam que ser budista é sentar e meditar, mas não, isso é uma prática para leigos, né? Saindo desse ambiente do leigo, entrando em outros ambientes, né? Rumo à ordenação, o budismo tem a sua severidade, tem a sua liturgia, tem as suas obrigatoriedades, tem os seus compromissos, e eu diria, é bastante severo, não é só ficar comendo folha e ficar comendo frutas e sementes e meditando, não. Tem coisa muito, 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 porque é uma tradição religiosa. Geraldo, gratidão pela sua partilha, certamente vai auxiliar muitas pessoas aí a conhecerem melhor essa tradição, né? As pessoas têm curiosidade. Sim, e estou sempre à disposição quando precisarem de mim. Ah, maravilha. Muito obrigado. E o canal está sempre aberto aí também, para quando você quiser trazer outros artigos ou comentar outros livros. Estamos à disposição.